Olá, o Saúde em Foco está no ar. Hoje nós vamos falar sobre a aceitação do filho com necessidades especiais de saúde. Para discutir esse assunto comigo, convidamos a enfermeira doutora Andressa da Silveira, que é professora do curso de enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões, e da educadora física e técnica de enfermagem, que é mestranda do mestrado profissional em saúde materna e infantil, Rejane Cassol. Sejam bem-vindas. Olá. Olá. Andressa, você gostaria de falar para nós qual a importância de discutir sobre crianças com necessidades especiais de saúde? Professora Kate, é importantíssimo primeiro a gente terminar com os estigmas, né? Que eles já vêm desde a nomenclatura, as crianças ou adolescentes com necessidades especiais de saúde, de 0 a 18 anos, eles são estudados desde a década de 90. Então, o grupo de estudos, ele começa com McPherson e colaboradores, né, nos Estados Unidos, e depois a gente já tem estudos a partir de 1999 que datam aqui no Brasil estudos com essa população. Então, a questão do estigma, do tabu, do preconceito, a escassez de políticas públicas, a necessidade de inserção social, de uma rede de apoio para as famílias, principalmente para as mães, porque os dados de pesquisa já nos revelam que o cuidado acaba sendo majoritariamente desenvolvido pelas mulheres da família, sobretudo as mães. Então, é importante a gente desenvolver estudos, seja no campo da pesquisa, da extensão, e também trabalhar no ensino para que a formação, né, os futuros profissionais, estejam realmente preparados para acolher essa clientela e a sua família. Como você percebe no teu cotidiano de atuação o diagnóstico? Na verdade, existem vários tipos de necessidades especiais, né? A população, de forma geral, conhece mais as necessidades que elas são físicas. Mas a gente tem outros tipos de necessidades, as necessidades educacionais, crianças que são farmacodependentes, as crianças que precisam de um suporte tecnológico, às vezes até no seu corpo, como uma válvula de derivação, uma traqueostomia, uma jejunostomia. Então, existem inúmeros, né, tipos de cuidados que essas crianças requerem. Até o fechamento de um diagnóstico, né, uma parte inicial que a gente tem que escutar muito é a questão da família e do principal cuidador. Quem é o familiar de referência que realmente dá o suporte para essa criança. A história da família e a trajetória dessa criança dentro de um contexto de desenvolvimento é muito importante. Para que a gente tenha o fechamento de um diagnóstico, o ideal é que a gente conseguisse fechar até os 2 anos de idade. Mas, na realidade, o que a gente tem é algo completamente diferente. Então, muitas vezes, as famílias que não são acolhidas, quando elas trazem a sua queixa, as principais demandas apresentadas dentro daquele contexto familiar, ou quando há comparação, né, de uma criança próxima da família com a mesma faixa etária e daquela criança referência, então a gente observa, sim, uma lacuna. E ainda há uma escassez na questão do preparo, né, de como acolher essa família até a chegada do diagnóstico. Então, até fechar, a gente tem vários parâmetros, né? Sejam eles clínicos, a questão das demandas que são apresentadas pela família, os marcos de desenvolvimento que são muito importantes, que é para além da gente olhar a questão de crescimento de uma criança. A gente não vai estar olhando, né, peso, estatura, a gente quer olhar o que ela consegue desenvolver dentro da sua faixa etária e aquilo que a gente consegue perceber que é diferente. Às vezes é na questão da socialização, às vezes é na questão dos sons, às vezes é na questão da musculatura, no desenvolvimento da fala, né? Entre outras questões que a gente precisa observar. Rejane, você gostaria de compartilhar conosco as tuas experiências e vivências relacionadas a esse tema? Bom, eu sou mãe de 2 meninos. Leonardo tem 18 anos, Rafael tem 13 anos. O Leonardo está dentro do espectro autista, ele é grau de suporte 1, né, antigamente chamado síndrome de Asperger. Eu percebi sutis comportamentos do Leonardo a partir dos 4 meses de idade. Porém, os profissionais que eu consultava na época, pediatras, né, e por eu ser da área da saúde, então eu tinha contato com várias pessoas. Então, ao longo do tempo, eu ganhei o diagnóstico de mãe louca que via coisas, porque, por exemplo, eu dizia, o Leonardo parece que não me escuta. Com 4 meses, há 18 anos atrás, o teste da orelhinha não era obrigatório, não tinha no interior, eu morava no interior do estado, era um exame particular, né, com acesso mais difícil.
Então, acabei que eu não fiz o teste da orelhinha. Daí a pediatra testava e ela dizia, ele não quer te ouvir, né? Aí eu dizia, olha, parece que ele não está me olhando. Não, tu está vendo coisas, olha aqui, ó, ele acompanha os objetos. Aí, por exemplo, eu dizia, ele não está rolando, sabe, de rolar. Ele não é trator para estar rolando, não é pneu para estar rolando. Então, assim, foram várias e várias observações e sempre esse tipo de resposta que era me trazido. Então, era eu que estava enxergando coisas. E isso eu morei, até o Leonardo completar 3 anos, eu morei em 3 estados diferentes. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Esse tipo de coisa eu escutei de profissionais nos 3 estados. Então, não é uma questão de, né, de dizer assim, não, é uma coisa regional, não, foi, vamos dizer, Brasil, né? Mas eu continuei insistindo. Aí eu fui na pediatra dele, né, aos 2 anos e pouco, e ela disse, enquanto tu não consultar com um neuro, tu não vai sossegar, né? Eu digo, não. Aí eu fui na primeira neuropediatra. Daí ela deu o diagnóstico de hiperatividade. Aí eu não concordei, porque o Leonardo era uma criança que ficava horas sentado, brincando, enfileirando os carrinhos, entendeu? Ele gostava de olhar especificamente uma parte do desenho, que eram os créditos, né? O que ele queria eram os créditos, ele ficava repetindo. Então eu não concordei com o diagnóstico. Retornei, consultei com a segunda neuropediatra. Aí esperamos 2 horas, uma criança de 3 anos, né, numa recepção muito pequena, esperamos 2 horas, ela examinou, um exame neurológico básico e disse, ele é autista. E eu, 15 minutos de consulta, e eu, como assim, autismo? Ele era hiperativo, né, vai para os extremos, como? E ela assim, eu estou muito ocupada, tenho muitos pacientes, tu pode ir embora, essa aqui é a psicóloga que vai te atender. E eu, tá. Aí eu procurei essa profissional, contrariando todos que estavam na minha volta. E aí essa profissional disse, ele está com alguns atrasos. Atrasos de fala, porque com 1 ano e meio, o Leonardo teve a poda neural, a famosa poda neural do autismo. Ele parou de falar, ele parou de comer, entendeu? Ele teve um retrocesso muito grande no desenvolvimento. E aí ela disse assim, nós vamos estimular ele. Eu digo, tá. E ali a gente começou, ele começou com ecoterapia, ele começou com fono, sem ter um diagnóstico. Então o Leonardo faz terapias conforme a necessidade dele, né, desde os 3 anos. Mas o diagnóstico eu fui ter aos 6 anos. Que daí ela disse, Rejane, a gente precisa consultar um novo médico para ver o que nós estamos, né? Porque a gente estimula e ele responde, né? Mas a gente precisa ver o que está. Aí eu consultei, aí de uma forma muito humanizada, ele aplicou novamente os testes e disse, não, ele é autista, né? Na época, síndrome de Asperger, e foi assim, entendeu? Então, para mim, o diagnóstico foi um alívio, porque eu deixei de ser a louca e passei a ser a certa. E o tratamento já estava todo implementado. Não tinha, não teve assim, não foi uma surpresa. Nós sabemos, então, que vários estudos nos mostram a dificuldade de conseguir fechar um diagnóstico em algumas situações, né? E a Rejane falou um pouco sobre o impacto desse diagnóstico, né? Já vinha acompanhando em busca de ter um diagnóstico de fato. Mas muitas vezes esse diagnóstico ele pode ter um impacto diferente. Andressa, você gostaria de falar aquilo que você observa nas famílias ao receber algum diagnóstico? O grande problema é esse tempo até o fechamento, diferente do que a Rejane nos traz, né? Que é uma mãe que insistiu, determinada, que observou, né? Que estava muito atenta a todos os sinais evidentes e que os profissionais de saúde não estavam aptos para te escutar, para te acolher aquilo que tu trazia. O que os estudos nos revelam é justamente o contrário, né? Existe uma projeção e uma idealização de um protótipo de uma criança perfeita. E quando eu digo perfeita, não é sobre necessidades especiais de nenhuma forma. É que você não pode ter nada. Então, são pequenos episódios de adoecimento que você vai ter ao longo da vida, mas não diagnóstico.
Isso não é uma realidade, né? Então, o que acontece? Como é trabalhado muito a projeção com quem se parece, a personalidade dele ou dela vem da mãe ou do pai, puxou aos avós, ou as características de alguém próximo da família, de alguma criança, que usam como a base, né, para que a gente possa comparar. Quando há o fechamento de diagnóstico, o que as pessoas querem encontrar é um culpado. Mas esse problema veio por parte de quem? Na nossa família nós não temos nenhum caso disso. Quando, na verdade, o que deveria ser feito é justamente um movimento contrário dentro da família, que é apoiar e encorajar principalmente esses pais que recebem, então, um diagnóstico do seu filho, né? Que a partir desse momento ele precisa de um suporte, das terapias, do cuidado, profissionais especializados e aptos a acolher. Então, no caso da Regiane, a gente tem uma mãe, né, que assim que transcendeu tudo que a gente vê dentro das pesquisas, dentro do que a gente vê dentro dos parâmetros. Ela não se conformou com a primeira resposta e ela vai atrás. E é algo que a gente realmente deseja. Você está observando que tem algo diferente? Continua, é importante, né, investir. E ele já estava fazendo as terapias, então o processo dele de desenvolvimento é outro. Se a gente for comparar uma criança que levou 6 anos para ter um diagnóstico fechado e talvez não tenha feito nada, né? Então a gente percebe, existe sim um luto interno, principalmente quando a família não acolhe, a questão da projeção, de que não pode ter nenhum tipo de limitação e quanto isso fere dentro do seio familiar, principalmente as mães. A gente observa as mães indo em busca do diagnóstico, as mães indo em busca dos profissionais, às vezes abdicando do seu processo de trabalho, né? Algumas mães que estão assim na fase, estão estudando, fazendo um curso técnico, né, nível universitário, enfim, acabam abrindo mão disso em prol do cuidado dos seus filhos. Então, o diagnóstico ele impacta completamente a vida da família, mas principalmente das mulheres, né? Das mulheres da família, porque a gente sabe que em relação ao processo de cuidado, muitas vezes são as mães que abrem mão dos seus empregos, né? São as mães que às vezes esperam um tempo longo até, né, para ter um segundo filho, que às vezes precisam realmente se multiplicar, não é nem se dividir, para dar conta das demandas domésticas e dos cuidados dessa criança. Aproveitando o teu, eu me lembrei de um episódio, nas primeiras consultas, né, eu lembro que uma professora da escolinha do Leonardo chegou e disse assim para mim, tá, e como é que tu te sente se teu filho precisar tomar remédio? E eu digo, ué, vai tomar. Né? Tipo assim, como se isso fosse um problema. Eu digo, se ele vier a precisar de remédio, eu vou dar o remédio, né? Quem é que vai negar remédio para uma criança que está doente? Não tem, sabe? Tipo assim, as pessoas colocam exatamente isso, sabe? Tipo, ah, tu vai te culpabilizar, tu vai... Né? Então, assim, muitas vezes eu escutei várias falas que não me acolheram, não acolheram a minha... sabe? E dentro das crises mesmo, me julgando. Ah, filho mal educado. Ai, como é que tu permite? Ou então, ah, mas ele já tem essa idade e ainda não faz isso, sabe? Né? E é complicado. Realmente, assim, eu tenho essa consciência que eu sou um pouquinho fora da curva, assim, das pesquisas, né? E nisso tudo a gente precisa lembrar também da questão da inclusão social e familiar também, né? Muitas vezes a mãe ela vai deixar de ser convidada para alguns eventos porque o filho, por exemplo, ele não vai ficar sentadinho, né? Vou deixar de convidar porque lá vai ter barulho e dependendo do diagnóstico da criança não consegue interagir bem em ambiente com ruído, por exemplo, né? Então tem essa questão no momento que a mãe, que a família mais precisa do apoio dos demais familiares é onde acontece essa exclusão. Então a gente precisa pensar na mãe, né? Uma mãe que ela às vezes deixou de trabalhar, ela não consegue sair para fazer alguma atividade que antes era rotineira e ainda ela precisa conviver com a questão da exclusão social, né? Como que você percebe isso no teu ambiente de trabalho, Regiane? No meu ambiente de trabalho e de uma forma em geral, eu não acredito em inclusão. O Leonardo, primeiro, o ensino fundamental foi em escola pública, escola do estado, e agora ele está no nível médio numa escola federal. E nenhuma dessas escolas estão preparadas para qualquer pessoa com deficiência. Porque não é se tu colocou uma rampa ou um piso tátil que é uma escola acessível e inclusiva. A partir do momento, vou falar do meu filho, né, que você tem um aluno com autismo
que tem uma dificuldade social bastante grande e você quer que ele procure os colegas, isso é só um dos vários exemplos, né? Você quer que ele tome a iniciativa para se inserir num grupo de estudos, isso não é inclusão, entendeu? A inclusão tem que partir dos profissionais que estão ali atuando na educação, entendeu? E essas escolas, principalmente na federal, não tem nenhum educador especial presente durante o turno, entendeu? Se o aluno quer, é o aluno que tem que procurar, é o aluno, entendeu? Isso não é inclusão, entendeu? Questão de ser convidado, o Leonardo, tanto no ensino fundamental quanto no médio, nunca foi convidado para festinha. Então, assim, não há inclusão, não há acessibilidade. É o que eu digo, não é porque você tem e você não usa que é acessível ou incluso. É que é para além de uma questão da logística. As pessoas pensam que estar acessível, né, o advento de uma acessibilidade é você ter uma rampa, você tem um corrimão, a questão do piso, a questão de um elevador, é para além disso. A gente precisa trabalhar as questões dos recursos humanos, né? A gente não consegue trabalhar só numa perspectiva de ensino, do que ele consegue alcançar em nível escolar, é mais do que isso. Socialização faz parte do processo da educação também, né? A gente não consegue tirar a questão dos sentimentos, por exemplo, da questão daquilo que ele vai desenvolvendo. Então, todas essas etapas, elas acontecem na vida da gente de uma forma muito simultânea. E essa questão de trabalhar os recursos humanos é para além do monitor que encaminha para um banheiro, para um bebedouro. Precisa de um mediador que faça esse processo realmente de uma inclusão efetiva, que o grupo compreenda que aquele colega que está ali na sala de aula, ele tem necessidades, ele tem limitações como qualquer um de nós e que em alguns momentos a gente precisa estar aberto para acolher o que ele realmente precisa. Então, os recursos humanos, eles são muito escassos, muito mais do que a questão da logística que a gente pensa ou do ambiente. O ambiente, ele até pode estar apto, mas as pessoas não estão preparadas para isso. E quando a gente pensa na questão de desenvolvimento, né, a gente não desenvolve de forma fragmentada, nem na nossa vida, né? Não existe isso. Não tem como a gente tirar o relacional, por exemplo, daquilo que ele consegue desenvolver dentro de uma disciplina. É um todo e esse contexto ele precisa ser visualizado. Eu acho que essa é uma das maiores queixas, digamos assim, que a gente percebe das famílias de Crianes e é com razão. É porque, na verdade, a gente fala em inclusão escolar, mas, de fato, ela não existe. Não existe. O cenário não está preparado. Assim, tanto na formação da saúde, quanto a formação pedagógica, né? Nós todos, eu tenho 45 anos, nós não tivemos uma disciplina que dissesse assim, olha, inclusão é isso aqui. A nossa história, né, a história da deficiência, dos modos de deficiência, nós viemos ainda do modelo médico, 1970. Então, assim, é muita coisa, porque somos nós os profissionais que estamos aqui. A geração que está vindo já está mais acostumada. No meu tempo, pessoa com síndrome de Down ia para pai. Deus o livre uma pessoa com síndrome de Down na escola regular conosco. Eu lembro de eu ter uma colega no ensino, no primeiro grau, né, que ela era cega. E eu lembro da professora de português dizer, porque para ela, na turma inteira, por que tu veio na aula hoje, tu só atrapalha? Então, essa é a nossa formação, entendeu? Então, assim, eu compreendo os profissionais, né? Mas eu acho que a gente tem que se atualizar. Da mesma maneira que a geração que está vindo está mais atualizada, está mais inclusa, aceita melhor as pessoas com deficiência inseridas, nós também, como profissionais, nós não fomos formados, treinados para lidar com as pessoas com deficiência. Só que elas estão aí e, graças a Deus, estão cada vez se inserindo mais no mercado de trabalho, nas escolas, entendeu?
Rejane, Andressa, vocês trouxeram aspectos bem importantes e muitas reflexões sobre inserção e inclusão social. Eu agradeço a participação de vocês. O Saúde em Foco fica por aqui. Hoje nós falamos sobre a aceitação do filho com necessidades especiais de saúde, com a educadora física e mestranda Rejane Cassol e a professora doutora Andressa da Silveira. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela sua companhia aí de casa. Tchau!